Muitos negócios têm funil de vendas, mas poucos têm uma arquitetura de receita. Quando você fala arquitetura, provavelmente você já pensou, um projeto, é um diagrama, blueprint, como que é isso aí? Realmente é uma arquitetura, é uma metodologia que envolve toda a área. E é nesse vídeo que a gente vai falar sobre como construir a sua arquitetura de receita e como ela funciona. E ele está dentro da série de vídeos sobre máquina de vendas e funil de vendas, porque é uma contemplação de tudo isso para que você na prática entenda como criar, o que olhar e como ver cada ponto dessa arquitetura para que todo o seu funil funcione de uma melhor forma. Esse é mais um ponto de vista. Vamos lá, a arquitetura de receita, ele é não só uma metodologia, mas como um processo que cuida de pessoas, canais e áreas, onde se constrói tudo isso para que você consiga, de fato, entender as alavancas de crescimento do seu negócio. Ele contempla times, pessoas e o seu negócio como um todo. Vamos pensar aqui que funil, ele é só a estrada, mas a arquitetura de receita é a cidade inteira. O que é importante é que no primeiro módulo você tem que entender que sem arquitetura de receita você não tem previsibilidade constante, você não sabe de muitas informações e também você não vai ter o poder de olhar para um cenário maior. Já com a arquitetura de receita, você vai entender o que você está fazendo em marketing, o que você está fazendo em vendas, quantos leads gerar, qual a porcentagem de conversão, o que é cada etapa disso, como interagir com o time de CS, como formalizar isso dentro do meu negócio. Porque se você não acredita que deve ter uma arquitetura de receita, você está enganado. Todo mundo, em qualquer área, segmento, deve conter uma arquitetura estruturada. E é assim que a gente vai fazer aqui na prática. Vamos lá, a arquitetura de receita, ela contempla um modelo, e eu quero desenhar para você. Normalmente no centro a receita, ao dentro dela são três modelos que se integram. Primeiro, sales, ou seja, vendas, marketing e CS, sucesso do cliente. E em volta disso daqui, você tem uma operação, ou seja, assim você constrói um modelo grande, suficiente para que assim você consiga entender cada etapa. Então, quando a gente vai para o modelo de vendas, a gente vai pegar o primeiro pilar, que é marketing. Marketing, você precisa entender que é o quê? Um pilar onde faz a geração de demanda, ou seja, geração de demanda, que é a aquisição dos seus novos clientes. E como você vai olhar isso? Você vai olhar isso da seguinte forma. Primeiro, você vai entender quais canais estão dando mais retorno, canal 1, 2, então é Meta, é Google, TikTok, qual é o retorno sobre esses canais, qual é a quantidade de clientes, qual é a quantidade de clientes, o que cada canal está trazendo para você de resultado. Isso é importante saber. Então, você olhando para isso, você vai construir o seu funil olhando para cada etapa de taxa de conversão. Ou seja, entrou 100 pessoas, 50 converteram, eu tenho 50% de conversão. Mas agora o que é importante em qual canal? Imagina que no primeiro canal veio 10 leads, que seja TikTok. No segundo canal veio mais 10 leads. No terceiro canal veio 50 leads. No quarto canal veio, sei lá, 50, 60, 70, 70 vai dar 30 leads. Só que você tem 50% de chance de fechar uma venda, ou seja, se a sua taxa é 50% de conversão. Só que aqui no TikTok você viu que cada 10 que chegou, só teve um que comprou, ou seja, 10%. Aqui você viu que a cada 10 que veio, fechou 10, ou seja, 100%. Aqui você viu que desses daqui, 25 fecharam, 50%. E no final, mais 10% fechou, trazendo 3 clientes. Ou seja, você vai ver que essas taxas aqui vai ser de subdivididas, e aí você precisa entender cada uma delas. E olhando para marketing, você vai olhar para todos esses quesitos, onde você vai ter leads, marketing qualificado, ou seja, leads qualificado para marketing, e oportunidades, que é qualificado para vendas, para poder então virar um negócio. E aí que entra o segundo ponto, que é sales, ou seja, como você está fazendo para vender mais? Como você está fazendo para atender o seu cliente, para converter ele, para relacionar com ele e assim você conseguir, de cada 100 pessoas que entram, no sua oportunidade, ou seja, imagina que, primeiro, você teve 100 leads, só que com essas taxas aqui você viu que você converteu mais 50, beleza. E aí vamos mudar aqui um pouquinho e vamos trazer os 50 para cá. Então você vai converter o quê? 50 oportunidades. Agora, o que você está fazendo aqui que vai reverberar numa taxa de conversão realmente para vendas.
Então são as duas taxas que você tem que olhar, de quantos leads tem para quantos qualificados e de quantos qualificados para realmente compras, ou seja, dinheiro, cliente que compra o seu produto. Assim você vai conseguir entender melhor sales. E disso, quando esse cliente vira vendas, você vai ter o CS, que agora vai fazer acompanhamento e sucesso do seu cliente. E assim, desses 10 novos clientes que você teve, quantas indicações você pega, quantos recompra, quantos posta você na rede social, quantos agora usam o seu produto e assim voltam a recomprar. Ou seja, entende que essa arquitetura onde você tem sales, você tem customer success, você tem marketing, vira o ciclo de revenue, receita, ou seja, está aqui tudo que gira retorno de investimento no seu negócio. Isso aqui é o seu arquitetura de receita, como você monta. Então no sales eu tenho o cara que atende o lead, e aqui eu tenho o cara que fecha a venda. No CS eu tenho a pessoa que cuida do cliente, e no marketing eu tenho o time que ajuda a gerar demanda. E assim passa tudo isso daqui e também ajuda a agregar comercialmente para o CS, para o sucesso do cliente, melhorando a apresentação do produto, como ele vende, como é embalado e tudo mais. Isso você tem que estar conectado no seu negócio. Ou seja, quando você vai olhar para a arquitetura de receita, você não pode ignorar isso. Entenda que vendas, marketing e sucesso do cliente é onde gira toda a estratégia do seu negócio. Quando você olha para marketing, você vai olhar para canal, você vai olhar para modelos de como você interage com o seu cliente, como você faz um branding bem feito, como você propaga a sua marca, como você reforça a sua reputação, como você faz tudo isso e como ele te ajuda a vender melhor para os clientes e para também novos clientes. E como ele entende que te ajuda a criar novos produtos. Aí você vai olhar para vendas, você vai entender como você vai fechar elas. Se uma pessoa vai atender os leads, se outra pessoa vai fechar só os negócios, porque vai ficar preocupado em fechamento, se vai ter uma pessoa que vai treinar esses times, se vai ter uma pessoa que vai conseguir se orientar a dados com inteligência artificial, e assim, depois desse cliente comprado, fechado negociações, como o seu time de CS vai fazer sucesso desse cliente, entendendo que vai precisar de um relacionamento, automações, ajuste, recompra, produtos novos, e assim tudo isso daqui está ligado a uma coisa, que é você vender melhor, vender mais. Agora que você tem um panorama, você tem que entender que sem isso, você só tinha um funil, você só tinha etapas, mas agora cada etapa representa por uma pessoa, por um setor, e que cada setor desse você vai conseguir entender quais as taxas médias, o que tem que fazer, e concluindo tudo isso daqui, você vai conseguir etapa a etapa, toda a jornada, construir o relacionamento, aquisição, relacionamento, engajamento, monetização do seu cliente. O que fica de ponto prático é, primeiro, mapeie toda a jornada do seu cliente. Entenda as etapas que ele passa, como o seu time pode ajudar. Define uma métrica principal. Eu quero ter mais taxas de conversão, eu quero melhorar a geração de demanda, eu quero agora ter que mais clientes me indiquem, repostem eu no Instagram, Facebook, TikTok, tenha mais conteúdos dos meus clientes. Assim você vai ter uma métrica horizonte onde você vai em cima disso melhorando cada ponto de interação com o seu cliente. E assim você vai ter realmente uma arquitetura, um desenho, um funil e muito mais para agregar no seu negócio. Essa série foi uma série incrível, que eu te dei todos os pontos e toda a base para você construir, mas só falta você agora conseguir fazer isso. Se você precisar de qualquer ajuda, tem meu contato aqui, tem os comentários, vai no meu Instagram, me manda mensagem, você tem planilhas, documentos que te ajudam a agregar, a você conseguir construir essa receita, essa arquitetura, entender cada ponto e etapa do seu negócio. Espero ter te ajudado, comenta aqui para mim, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, para que eu saiba que você também está gostando desse conteúdo e que assim ele está te ajudando cada dia mais. E esse foi mais um Ponto de Vista.